Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais um encontro da My Hotels. Esse encontro acontece todas as quartas-feiras, às 11 horas da manhã, ao vivo, exclusivo para donos e donas de hotéis e pousadas boutique que buscam mais leveza e tranquilidade na gestão das suas propriedades e na vida, não é, gente? Ser dono de hotel ou de pousada é desafiador, traz muita estrutura. Eu vejo que muitos de vocês praticam uma gestão muito familiar ainda, né? Muito pouco profissionalizada. Então, essas aulas, elas ajudam vocês a profissionalizarem, trazem práticas. Eu compartilho com vocês aqui as melhores práticas de mercado de uma forma objetiva para que vocês consigam realmente implementar e gerar transformação aí no hotel ou na pousada de vocês. Então, sejam muito bem-vindos, é um prazer enorme ter vocês aqui todas as quartas-feiras para essa troca, para a gente compartilhar um pouquinho. Obrigada a todo mundo que aparece todas as quartas-feiras aqui, tem muita gente que virou consistente, né, que está aqui toda quarta-feira, então, muito obrigada. E é isso, vamos lá, então. Oi, Patrícia, pode falar. Você falou uma coisa muito importante, porque assim, eu vim de hotelarias grandes, né, como a Accor, 10 anos de Accor e 10 anos e 15 anos de Intercity. E realmente trazer a profissionalização para as pousadas, e principalmente mais no interior, até mão de obra é bem complicado, viu? É difícil, né? Você passou pela Accor aonde? Em Ribeirão Preto. Ribeirão Em Preto, qual? José dos Pretos, São José dos Campos, e depois Mas em qual 15 anos bandeira? em Fortaleza. Em qual bandeira da Accor? Eu comecei na Partenon ainda, minha filha. Nossa Senhora, Patrícia. Eu fiz a virada para Mercury Apartments, né? Porque eles estavam encerrando, porque a Partenon era só uma marca brasileira, né? E aí passou para Mercury Apartments, depois para Mercury, depois eu fui para Fortaleza, e de lá eu fiquei lá ainda como. E aí fiquei com a Intercity, 15 anos. Legal, legal. E agora eu estou aqui na Chapada. Muito bom. Eu fui da Accor também, eu fui do Sofitel, no Sofitel Ipanema. Então. Tá. Então você conheceu a Dani Pimentel? Sim. Ou não? Sim. Eu trabalhava no interior com a Tieme Yamaguchi, ela fazia a representação da marca Sofitel. Muito legal. No interior. Eu adorava a Sofitel. E a Accor, nossa, vários aprendizados, várias coisas que eu aplico dentro do Owners vieram muito da Accor. A Accor tem uma para mim, é escola. Tudo que eu sei de hotelaria foi da hotelaria Accor. E é uma bela escola, sem dúvida. Muito bom. Obrigada, Patrícia. Bom, então o tema de hoje, a gente vai falar sobre o erro silencioso que faz o seu hotel depender de você todos os dias. Tem uma sensação muito comum entre os donos de hotéis e pousadas boutique, que é, se eu não estiver aqui, as coisas não acontecem tão bem. Quando eu estou presente, eu preciso estar presente para que a operação funcione melhor. Se eu sair, eles não vão saber como resolver as coisas. E aí, aos poucos, isso vai virando rotina para você, vai virando um padrão dentro da sua vida. Aí você sente, muitos de vocês, os donos, eles sentem, alguns sentem, inclusive, que tem que estar presentes, verificando check-ins, liberação de quarto, decisão pequena mesmo, do dia a dia, na correção do detalhe, na resolução de problemas, e outros que já não é tão micro, mas que também continuam muito envolvidos nas decisões pequenas do dia a dia, pequenas resoluções de problemas, né, reclamações com os hóspedes, definições de compras, ajustes do dia a dia operacional, eles sentem que eles ainda precisam estar presentes. E aí isso vai gerando para o dono uma sobrecarga silenciosa, porque o hotel, ele até funciona, mas ele funciona com muita dependência do dono. E o mais perigoso é que, às vezes, isso é interpretado
de uma forma errada por vocês, que são donos. Né? O dono começa a pensar, nossa, a equipe não presta atenção, eles não entendem o padrão, a equipe não tem responsabilidade, a equipe não tem perfil para trabalhar na hotelaria, ninguém quer trabalhar hoje em dia. Mas na maioria das vezes, o problema não está na intenção da equipe. Quando a equipe não quer acertar, é um problema, você contratou errado, né? Mas na grande maioria das vezes, não é que a equipe não quer acertar, a equipe quer, eles querem acertar, eles querem fazer bem. O problema é que falta uma coisa essencial, que é clareza suficiente para que as pessoas saibam como agir, como decidir, como se posicionar sem a presença do dono, que é aqui que está a diferença, né? E quando essa clareza ela não existe, as pessoas elas até podem ter boa intenção, mas elas não têm referência, elas não têm critério, elas não têm a bagagem que você tem para decidir, elas não têm essa essência do hotel que você tem dentro de você, porque você é o dono, né? Elas não têm segurança, elas não se sentem confortáveis para decidirem. E aí elas preferem fazer o quê? Perguntar. Para quem que elas vão perguntar? Para o dono. Então, elas preferem sempre perguntar, elas preferem validar para que elas não errem, elas preferem não assumir responsabilidades, porque elas não têm certeza se aquela é a melhor forma, se é isso que vocês esperam delas. E aí, o que elas fazem? Recorrem a vocês o tempo todo. É ou não é assim? WhatsApp bombando o dia inteiro, tirando dúvida o tempo todo. E aí, sem perceber, vocês se tornam ponto de passagem para tudo. Só que o hotel que depende da presença do dono para funcionar bem o tempo todo, ele não consegue crescer. Porque o crescimento, e aqui não estou falando de expansão de outras unidades e tal, que também poderia ser, mas estou falando, vamos pensar numa situação conservadora, você dentro da sua pousada, do seu hotel. O crescimento sustentável do negócio, ele exige autonomia com alinhamento, não dependência. Se está tudo dependendo de você, você está fazendo errado. Porque não tem como você se desenvolver. Desenvolver o negócio se tudo depende de você. Por muito incrível que vocês sejam, vocês são um só. Vocês só têm 24 horas. Se tem coisa que é democrática nesse mundo, é o tempo. Todo mundo tem 24 horas. Tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, para quem que é essa aula especificamente? Essa aula é para donos e donas de hotéis, boutique e pousadas de charme que sentem que o hotel ainda depende demais da sua presença para funcionar bem. É para quem percebe que mesmo com uma equipe boa e bem intencionada, porque mais uma vez, se a sua equipe é mal intencionada, você contratou errado, tá? Então, isso é um ponto. Então, aí não tem discussão, você volta lá, revê o seu processo de contratação, porque a intenção tem que ser boa. A equipe pode errar, mas tentando acertar. Tá? Essa equipe, porque tem uma frase que eu li outro dia, que eu adorei. Você pode dar comida, ensinar a comer, ensinar boas maneiras, você pode ensinar tudo, mas você não pode dar a fome para a pessoa. A fome você não dá. É isso. Então, não era bem assim, mas a ideia era essa. É boa essa ideia, né? É exatamente isso. A fome a gente não consegue dar. Então, a vontade de fazer corretamente, a vontade, a intenção boa, isso você não consegue dar para a pessoa. Tá? Então, essa aula é também para quem sente que precisa estar o tempo todo na operação. Né? No check-in, na liberação do quarto, na resolução de problemas, na validação de cada detalhe. Para quem em algum momento já pensou, vocês olham para as coisas acontecendo e aí vocês pensam assim, nossa, mas isso aqui é tão óbvio. Por que vocês estão me perguntando isso? É a 10ª vez que vocês estão perguntando a mesma coisa. Você pensa dentro de você, né? Caramba, quantas vezes eu já falei isso? A mesma coisa, vezes e vezes sem conta. E também é para quem quer construir um hotel que funcione com mais autonomia, mais consistência e com menos dependência do dono. Porque, como eu falei para vocês, na grande maioria das vezes, o problema não é a falta de capacidade da equipe, é a falta de clareza suficiente
para que as pessoas consigam decidir, consigam ser proativas, sem depender da sua presença, sem depender da sua validação, sem depender de perguntar para você como fazer. E o que você vai aprender, então, aqui hoje? Você vai entender qual que é esse erro silencioso que faz o seu hotel depender de você todos os dias, mesmo quando você já tem uma equipe boa. E você vai entender também por que, mesmo com essas pessoas boas, as decisões continuam voltando para você. Por que não é possível você viver sem isso que eu vou falar para vocês aqui hoje? Porque você não consegue padronizar tudo. Você não consegue ter checklist para tudo. Muitos de vocês vêm para mim que eu faço alguns diagnósticos de gestão, né? Em que eu paro e analiso a gestão que vocês fazem individualmente, né? No 1 a 1 com vocês. Então, semanalmente eu reservo algumas poucas vagas para isso. E aí eu olho para como vocês gerem o negócio de vocês. E muitos de vocês trazem a questão de que faltam processos. O grande drama de vocês é faltam processos. A gente não definiu todos os processos dentro da operação. Eu não estou falando que processos não sejam importantes, processos são indispensáveis. A gente cria processos para que pessoas comuns consigam ter resultados extraordinários. Os processos permitem isso. Você contrata pessoas comuns, cria processos bons, e com esses processos as pessoas comuns entregam resultados extraordinários. É para isso que os processos servem. Só que existe um porém. Você não vai conseguir criar processo para tudo. E aí tem gente, inclusive aí na internet, vendendo todos os POPs de reservas, todos os POPs da recepção, como se aquilo fosse a solução da vida. Eu vou te dar 200 POPs, você vai fazer o que com isso? Você vai implementar, vai estar lá o passo a passo, você vai treinar o time. Se você não tiver rotina de gestão, se você não tiver um time engajado, se você não tiver um time com vontade para implementar aquilo, você pode ter os POPs mais incríveis do mundo, os padrões mais lindos estabelecidos do planeta. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não estou falando, mais uma vez, que os processos não são importantes. Mas, assim, eles são indispensáveis. Só que as pessoas colocam a razão da operação não estar funcionando na falta de processos. E, assim, eu vou te dizer sinceramente, assim, sendo bem honesta com vocês, processos hoje em dia, antigamente, na época que eu estava na operação, era algo que, se você não estivesse dentro de uma grande rede, igual eu estava falando com a Patrícia ali no começo, dentro de uma Core da vida, dentro de uma Marriott, dentro de é difícil você construir, é difícil você fazer, porque como você vai fazer isso tudo do zero? É difícil. Como você vai começar de onde? Por onde? Hoje em dia, gente, tem inteligência artificial que faz isso. Claro que você tem que adaptar com a sua, enfim, com a sua essência, com tudo, mas hoje é tudo muito mais simples de fazer. Processos, estabelecer checklist do que a recepção tem que fazer, do que tem que fazer no check-in, no check-out, na arrumação do quarto, no serviço de restaurante, de não sei o quê. Hoje é tudo muito mais simples. É ou não é, Patrícia? Você que veio de rede. Hoje é muito mais simples. Se fosse, na época que eu estava na operação, você falar para criar um processo era uma coisa difícil. Era uma coisa que você tinha que entender profundamente daquilo para você fazer. Um bicho de 7 cabeças. Era um bicho de 7 cabeças. Para você chegar naquela conclusão que hoje, né, que as grandes redes têm, tudo estruturado. Eu sempre tive envolvido com desenvolvimento de pessoas, então eu tive acesso a muitos processos extremamente bem construídos. A minha carreira foi feita em grandes hotéis, né? Então, Belmont, Ritz-Carlton, Four Seasons, Sofitel, Intercontinental, por aí vai. Então, eu tive acesso a muitos POPs e muitos processos e tudo. E eu falo para vocês com muita confiança, não é isso que traz resultado. Não é isso que traz resultado. É importante ter, é fundamental ter. Mas hoje, se você quiser, você cria isso em pouco tempo. A dificuldade não está aí. A dificuldade está quem que vai implementar isso aqui com consistência? O que você vai fazer para as pessoas fazerem isso aqui acontecer? Porque ter o papel com aquilo definido é fácil. Tem um monte de gente na internet vendendo isso, como se isso fosse a solução da vida. Ter todos os POPs. Outro dia eu tive uma conversa com uma moça que veio, era uma dona de uma pousada boutique, ela falou, não, mas essa não é... Eu falei do Owners para ela, né, que a gente desenvolve os donos e tal, ela falou, mas essa não é a minha prioridade é ter processos.
Eu falei, você não entendeu a sua prioridade. E aí foi toda uma conversa. Você não entendeu a raiz dos seus problemas, não é falta de processo. Se você jogar no ChatGPT, que é a inteligência artificial mais simples que tem, se você jogar no ChatGPT, se você ficar 2 dias conversando com ele, você tem os seus processos principais criados. Sendo bem sincera com vocês. Então, faz sentido o que eu estou falando para vocês? Não é difícil hoje. O problema não está aí. Eu acho que o problema é o engajamento, né? Também, se você criar um processo muito... Tem que simplificar, né? Porque aqueles processos longos, tal, eles não vão colocar. Eu acho que falta um engajamento, na minha opinião, né? E é mesmo, e é sobre isso que eu estou falando. Tipo, como que a gente gera esse engajamento? Como é que eu faço a pessoa... Tem outra questão também que é isso. Aí tem os processos. Imagina, se você criasse 1000 processos, vamos imaginar o melhor cenário de todos na cabeça de vocês. Você criou 1000 processos. Você ainda vai ter infinitas situações para as quais aqueles processos não funcionam. Vocês concordam? Vai ter infinitas interações com os hóspedes, infinitos problemas que a gente não consegue nem imaginar. Tem aqueles que se repetem todos os dias, mas tem aqueles que você não consegue imaginar e que também acontecem com muita frequência. E como que as pessoas lidam com eles? E como que você ensina as pessoas num processo a ser gentil? Como é que você ensina as pessoas a ser... Como é que você ensina isso? Porque isso não vai estar nos processos. No processo vai estar lá o checklist do check-in, do check-out, da arrumação do quarto, enfim, da contratação, da demissão, do não sei o que, vai estar tudo bonitinho. Mas se o dia a dia, ele não, é como se a gente quisesse criar processos para a vida. Imagina que você tinha que criar um processo para a sua vida. Como que você acorda, como que você vai no banheiro, como que você bebe água, como que você come. Aí amanhã você troca a comida, o processo não funciona mais. Aí amanhã você acorda mais tarde. Não dá para você criar processo para viver. Não tem como. Não tem solução. Então, assim, é fundamental você ter os processos que eu chamo os processos críticos. Você precisa ter esses processos definidos. É fundamental. A essência da hotelaria, ela demanda isso. Você precisa dar essa clareza. Eu sempre falo que clareza é um ato de cuidado e de respeito com o próximo. Então, você precisa dar isso. Mas não é suficiente. Vocês já se deram conta que não é suficiente? Quem tem processo? Não é suficiente. Tá? Então, aqui, a gente vai entender hoje como que vocês fazem isso na prática. A ideia aqui não é vocês trazerem, não é trazer para vocês mais controle, é mostrar como que vocês constroem clareza suficiente para que o hotel funcione melhor, mesmo quando você não está presente. Então, bora lá. Qual é, e agora entrando no tema especificamente, qual é esse erro silencioso que vocês fazem e que faz o hotel depender de você todos os dias? O erro silencioso que faz o seu hotel depender de você todos os dias não é necessariamente a falta de capacidade da equipe, é a falta de você não ter uma cultura clara, bem definida, traduzida na operação. E isso é super comum em hotéis boutique e pousadas de charme. Porque muitas vezes vocês têm uma experiência bem pensada, vocês têm um padrão que o dono pensou, que ele valoriza, vocês às vezes até têm processos estabelecidos e as pessoas continuam te chamando para tudo. E as pessoas continuam te solicitando e você não consegue sair disso. Já deram conta? Mesmo quem tem os processos estabelecidos, você não consegue sair disso. Porque por dentro, muita coisa ainda funciona no bom senso, no instinto, de forma muito pouco profissionalizada e muito baseada numa gestão familiar, né? Muito baseada no estilo do dono, muito baseado na aprovação do dono. E aqui tem um ponto que é muito importante, que é aquilo que eu estava falando para vocês. Vocês não vão conseguir criar checklist para tudo, vocês não vão conseguir padronizar cada microdecisão da operação que acontece no dia a dia, igual a vida, né? É a vida acontecendo no hotel. Não dá para você escrever um manual para cada interação com o hóspede, para cada exceção que vai ter que existir, para cada detalhe do dia a dia. Então, a pergunta que fica é, o que vai guiar a equipe quando você não está ali? O que vai guiar a equipe quando aquela situação específica, particular, não tiver um padrão para ela? O que vai guiar o comportamento, as decisões, a forma de agir
da equipe? É a cultura. E aqui eu não estou reinventando a roda, não. E o que eu estou falando para vocês, se vocês forem... Por que grandes redes... Como é que grandes redes conseguem crescer? É baseado em cultura. É tendo uma cultura forte. Como é que o dono da Accor, que a gente estava falando, né, inicialmente com a Patrícia, como é que o dono da Marriott, como é que eles criam centenas de milhares de hotéis espalhados pelo mundo que vivem a mesma essência? Como é que isso... Ai, mas isso é coisa de hotel grande, não é coisa de hotel grande, não. Você imagina se cada negócio... Já viram algum... Vamos inverter a pergunta. Já viu algum negócio de sucesso que tudo tem que passar pelo dono? Toda pergunta tem que ser feita pelo dono? É inviável. Não acontece. Sabe por quê? E não é por má vontade, é porque... Se o dono está respondendo tudo da operação, quem que está fazendo o negócio crescer? Quem que está lá? Eu sempre falo dessa analogia, né? Quem que está pilotando o avião se o piloto está servindo café? É tipo isso, sabe? Então, a cultura definida é aquilo que ajuda a equipe a decidir melhor, a agir com mais segurança, a sustentar o padrão com consistência. Porque, no final das contas, a cultura ela é isso. Ela é uma formalização da essência do hotel, que, em regra, é a sua essência, né? Então, é traduzir para fora aquilo que muitas vezes está dentro de você só. E aí você acha que para os outros é óbvio. Não é óbvio para os outros, é óbvio para você que criou o hotel. Então, quando a cultura ela não está clara, a equipe ela pode ter a melhor intenção do mundo, mas falta referência, falta critério, falta direção. E aí acontece aquilo que muita gente conhece muito bem, que é vocês estarem presentes em tudo, na liberação do quarto, no check-in, na compra, na decisão pequena, no detalhe, na correção, na reclamação do hóspede, tudo vocês têm que se envolver. Porque ninguém se sente seguro para decidir sem vocês. E aqui entra outro ponto também, que é muito importante. Se você continua achando que essas decisões óbvias, né, que o problema, que essas decisões elas são óbvias e que o problema continua no colaborador, porque aquilo é óbvio, você está terceirizando o problema e a solução. Porque aquilo que está claro para você, muitas vezes não vai estar claro para quem está executando. E assim o hotel não consegue crescer. O crescimento, ele exige, como eu falei para vocês, autonomia com alinhamento. Sem isso, você não consegue sair da operação. E não pode ser dependente da presença do dono. Então é isso, cultura, ela não é um luxo, ela não é algo dispensável, isso não é algo só para grandes redes. A cultura é a base da sua estrutura. E aqui, você pode falar, nossa, mas eu não quero abrir outros hotéis, eu não quero fazer... Tá bom, mas você não quer viver a sua vida com mais tranquilidade, com mais leveza? Você não quer desfrutar do seu negócio? Você não quer desfrutar de tempo de qualidade? Você não quer desfrutar de tempo com a sua família? Você não quer sair do hotel fisicamente e literalmente sair do hotel? Não é você sair fisicamente e a sua cabeça continuar lá? Você não quer conseguir isso? O que te garante isso? O que te garante que as pessoas estão te representando quando você não está? É a cultura. A cultura, ela funciona como se fosse uma bússola. Ela te dá direção. A cultura, ela serve para o colaborador e ela serve também, você ter essa clareza, você ter essa definição e essa formalização, não é só essa clareza, porque alguns de vocês, muitos que eu converso e muitos que estão no Owners também, vocês têm essa clareza dentro de vocês, mas vocês não têm isso formalizado. Toda vez que eu pergunto, você tem os valores do seu hotel definidos? Aí a pessoa fala, ah, não, eu tenho, tipo, não tem, ela não tem as palavras, ela não tem aquilo formalizado, mas ela tem aquilo dentro dela. Não é suficiente. Quando você formaliza, você traz clareza não só para a equipe, mas para você mesmo. Você vai se ajudar como dono a saber para onde que o hotel está indo, aonde que eu quero levar, o que é prioridade para mim, o que faz sentido aqui dentro, o que não faz sentido aqui dentro, o que é prioridade na hora do planejamento, o que é prioridade na hora do investimento, o que não é negociável aqui dentro.
E o que é negociável, o que é flexível, o que a gente valoriza, o que a gente reconhece, o que a gente não admite. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui dentro da My Hotels, a gente tem 3 valores: leveza, evolução e impacto. Esses 3 valores, eles guiam absolutamente tudo o que eu faço dentro da My Hotels. E eu falo e vivo isso na prática todos os dias. Vou pegar um deles, que é o mais forte nosso, que inclusive é o meu compromisso com vocês, é levar a leveza para vocês, e essa leveza, ela se traduz no seguinte: tem que ser bom. Tem que ser bom para mim, tem que ser bom para a equipe que está comigo, tem que ser bom para os clientes que estão comigo, tem que ser gostoso, porque o trabalho existe eu vi uma reflexão também muito interessante, que era a nossa vida. As pessoas vão jogando a vida como se ela fosse um videogame. Aí você vai passando de fase e vai ficando cada vez mais difícil, não é? Igual você tá lá jogando Super Mario, aí passa, fica difícil. Aí você passa de nível, vai ficar mais difícil ainda. E aí você quer cada vez mais a próxima fase, e vai ficando cada vez mais difícil. E você acha que o certo é você buscar cada vez mais difícil, cada vez a próxima. E se tivesse um outro caminho? E se o caminho da próxima fase fosse ficar cada vez mais leve? Fosse ficar cada vez mais gostoso? Fosse você aprender a gerir de uma forma cada vez com mais maturidade? É isso que eu defendo. É para isso que a My Hotels nasceu, é para isso que a gente trabalha todos os dias. Bianca está aqui com Me Deixa Mentir. O quantas vezes eu pergunto para eles mesmos da minha equipe: tá tudo bem? Tem que ser leve, tem que ser gostoso, tá sobrecarregado? Descansa, deixa para depois. Tem que ser bom, tem que curtir o caminho, porque senão não vale a pena. E tem que ser bom hoje. Tem que ser bom hoje para você, tem que ser bom hoje para mim, tem que ser bom hoje para o cliente. E isso é uma coisa que é inegociável dentro da My Hotels. Tem que ser. É um valor meu. Então, quando eu tenho leveza como valor, como cultura, como um dos meus valores, tem coisas que eu sei que eu não vou fazer. Tem coisas que eu sei que eu não vou pedir para o meu time. Tem coisas que eu sei que são inegociáveis para mim. Então, e que se tornam negociáveis para os meus clientes, para a minha equipe, para todo mundo que está comigo. E isso traz clareza nas minhas decisões, nas minhas prioridades, na forma como eu vendo, na forma como eu entrego, na forma como tudo. Faz sentido? É isso que dá clareza para a minha equipe. Como que a minha equipe vai responder a um cliente? Tem que ser leve, tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso. É isso, conduz quando eu não preciso estar lá para falar o tempo todo. É isso que traz clareza e direcionamento para todo mundo dentro da equipe. Então, e para mim essa clareza, ela é muito importante no sentido de que, como eu falei para vocês, eu falo isso em várias aulas, a clareza para mim ela é genuinamente um ato de cuidado. Você dá clareza para as pessoas do que elas podem esperar de você e o que você pode esperar delas, como que o hotel deve ser vivido por dentro, que é isso que você traz através da cultura, como que a gente vai viver aqui dentro, quais são as regras. É igual dentro da sua família. Se eu fosse para dentro da casa de cada um de vocês que está aqui comigo hoje, vocês não têm regras diferentes? Vocês não têm vivências, padrões comportamentais diferentes? Vocês não notam isso quando vocês vão visitar um familiar, um tio, a regra não muda? É isso, cada família tem a sua, cada empresa tem a sua, cada hotel, cada pousada tem a sua. Qual que é a de vocês? Precisa estar claro isso. Como é que eu vivo bem dentro dessa casa? Dentro dessa família? Quais são as regras de comportamento? Em que eu me baseio? O que é reconhecido aqui dentro? O que é valorizado aqui dentro? O que é inegociável aqui dentro? Né? E o que muda quando a cultura está clara? Quando a cultura do hotel começa a ficar clara, tem algo muito importante que acontece, que é o hotel para de depender da sua presença para absolutamente tudo. Você passa a ser sustentado, o hotel passa a ser sustentado por comportamento. As pessoas começam a entender não só o que fazer, que isso você resolve com os processos. O que as pessoas têm que fazer, você resolve com os processos. Agora, o como pensar, o como decidir, o como fazer os processos acontecerem,
Não está no processo. Eu posso pegar o processo do check-in, vamos pegar de exemplo, e o mesmo processo, ele pode ser executado de 30, 50 formas diferentes, dependendo de quem pegar o processo para executar. O que vai guiar uma coisa da outra? Então, quando você traz essa cultura com clareza, muda completamente a operação. A primeira coisa que muda é que a equipe ganha autonomia real com segurança, porque não existe autonomia sem segurança. Se você dá autonomia para as pessoas sem que elas se sintam seguras, você está jogando as pessoas no abismo, é tipo a beira do burnout. Se você dá muita autonomia sem as pessoas se sentirem seguras, as pessoas começam a ter crise de ansiedade. E quando você dá essa cultura clara, a equipe ganha essa autonomia com segurança. As pessoas deixam de perguntar tudo. E não é porque elas passaram a adivinhar, porque elas... Não, é porque elas têm um critério. Elas sabem como pensar. É isso que se ensina. Como pensar sobre as questões dentro aqui do hotel. Elas começam a entender o que é prioridade, o que é esperado delas, como agir em diferentes situações do dia a dia. E isso faz com que as decisões mais simples não precisem mais passar por você. Você vai se tornando, quanto mais forte é a sua cultura, mais autonomia a equipe tem, mais leve fica a sua vida. Não por acaso, a Marriott, por exemplo, é das empresas que é mais reconhecida como boas empresas para se trabalhar, pelo Great Place to Work. Muitos anos, eles ganham sempre os primeiros lugares, e não é só dentro da hotelaria, não, em todos os nichos. Eles competem com todas as empresas, e eles sempre ficam entre os primeiros lugares. E é muito pela cultura forte que eles têm. Eles têm uma cultura absurdamente forte, que para mim foi uma escola, assim, para minha vida. A gente respira aquilo do momento que você acorda até o momento que você vai dormir. É tipo, é uma lavagem cerebral no bom sentido, sabe? Aquela lavagem que faz bem para você, que dá propósito, dá sentido para sua vida, para o seu trabalho, para tudo. Era bom demais. Foi uma baita escola. E por que eles são boas empresas, uma das melhores empresas para se trabalhar? Porque eles têm uma cultura muito forte, eles conseguem dar muita autonomia, e com essa autonomia vem muito engajamento, vem muita autenticidade, mas com alinhamento. Porque não dá para dar só liberdade e autonomia para as pessoas sem critério. Que aí gera muita frustração, né? A segunda coisa que acontece quando você tem uma cultura forte é que o padrão começa a ficar muito mais consistente. Igual eu falei para vocês, você consegue executar o mesmo processo de inúmeras formas. Mas quando você tem uma cultura guiando o tom daquele padrão, a forma como ele vai ser executado, ele fica muito mais consistente. E quando existe essa cultura clara, cada pessoa, ela interpreta o padrão, ela interpreta o processo de um jeito diferente. Mas quando existe essa cultura, o atendimento ele começa a ter mais coerência, a experiência do hóspede começa a ficar mais estável, o hotel deixa de depender de quem está na operação. Ah, tem um recepcionista que faz isso muito bem, o outro faz mais ou menos. Você deixa de depender disso. Né? Deixa de ser quem está fazendo para passar a ser como a gente faz aqui dentro. Terceiro ponto que muda muito é para vocês e para a liderança de vocês. É para todo mundo, mas principalmente para vocês, que é a gestão fica muito mais leve. O dono para de ser ponto de passagem de absolutamente tudo, para de corrigir detalhe o tempo todo, para de ficar tendo que validar pequenas decisões o tempo todo. E isso acaba reduzindo muito o desgaste, porque a energia deixa de ir para ficar apagando incêndio, ou então para ficar fazendo coisas muito operacionais, e passa a ser dedicada e a ser direcionada para coisas mais estratégicas, que é o papel do dono. Né? Quando a cultura está clara, o dono também ele consegue decidir melhor.
que ele sabe o que faz sentido para o hotel, o que não faz, o que deve ser priorizado, o que não pode ser negociado aqui dentro. Então, a cultura, ela vira bússola. A leveza, ela não vem de vocês terem menos responsabilidade. Ela vem de vocês terem clareza suficiente para que as coisas funcionem sem depender de você o tempo todo. A cultura é uma das coisas, é uma das bases mais importantes para isso. Não por acaso, quando todo mundo que entra no Owners, é das primeiras coisas que a gente faz, é um trabalho profundo de estruturação da sua cultura, de tradução, de formalização, primeiro para você, depois para o time, né? Como que você, depois que definiu isso, como é que você traduz isso para o time, como é que você implementa isso na prática, como que você faz essa reunião, eu dou até o template do treinamento para vocês darem para eles, né? Para vocês praticarem, para vocês implementarem. Então, porque é realmente uma parte fundamental de vocês conseguirem mais leveza na gestão de vocês. Então, se vocês perceberam que esse é um erro silencioso que existe dentro do seu hotel, o primeiro passo não é você tentar resolver isso com uma frase bonita na parede ou com um valor genérico escrito em um documento. A cultura, ela não é algo simples. Ela não é algo superficial. Ela não é uma coleção de palavras bonitas e bem escritas. Ela não é rápida de construir. E sinceramente, seria leviano, irresponsável, amador da minha parte tratar esse tema aqui como se vou ajudar você a construir a sua cultura em meia hora. Não queria me propor a isso, porque é isso, isso traduz, se alguém algum dia aparecer falando isso, a pessoa não é possível, tá? A cultura é algo muito sério, é algo que o sucesso do seu negócio depende dela. Por isso que eu falo que não é algo opcional. Dentro do Owners tem inúmeras masterclasses que eu dou para vocês, que eu vou entregando ao vivo, que depois fica gravado numa plataforma para vocês. E outro dia eu estava comentando isso com a minha equipe. Não tem uma masterclass que eu tenha dado que não seja baseada em cultura. Como que você contrata, como que você demite, como que você aumenta lucro, como que você aumenta a fonte de lucro, como que você contrata as pessoas e busca as pessoas de forma assertiva, como que você mantém as pessoas engajadas a longo prazo, como que você resolve os desafios das equipes, tudo, absolutamente tudo é baseado em cultura. E isso, mais uma vez, não sou eu reinventando a roda, não. Se você for para grandes empresas, é assim que funciona. Empresas de sucesso, tem uma frase que foi do Isadore Sharp, que é fundador da Four Seasons, que numa entrevista que ele deu, ele falou que a decisão mais estratégica que eles tiveram na Four Seasons foi quando eles decidiram formalizar uma cultura. Foi isso que permitiu que eles expandissem. E ele fala disso contando a história da Four Seasons, né? Que a decisão mais estratégica que eles já tiveram dentro da Four Seasons foi justamente a definição e a clareza dessa cultura. Porque foi isso que permitiu eles chegarem onde eles chegaram. Não existe empresa grande que não tenha cultura definida e formalizada, porque senão ninguém sabe o que está fazendo, basicamente. Nem você como dono. Então, como eu estava falando para vocês, seria irresponsável da minha parte falar que eu vou ajudar vocês a resolver esse problema em 10 minutos aqui, 15 minutos. Vocês precisam parar e entender não só o que é a cultura, né? Vocês precisam saber quais são os elementos que formam uma cultura forte. Do que a gente está falando na prática? Porque quando fala cultura, parece uma coisa meio vaga, né? Mas não, ela tem elementos. Né? Então, que elementos são esses? Como que a gente define esses elementos? Como que a gente faz esses elementos aparecerem no dia a dia? Como que você faz chegar isso na equipe de uma forma clara, viva, consistente, sendo vivida pela equipe e pelos hóspedes, né? Fazer um planejamento estratégico, por exemplo, para o hotel, que reflita os seus valores e as suas prioridades.
Isso é outra coisa também. Dentro do Owners, eu dou o planejamento estratégico. Como que você desdobra? Tipo, porque a cultura, você vai falar o quê? Olha, daqui a 5, 10 anos eu quero estar aqui, eu quero ser isso. Tá, então como é que a gente desdobra essa visão no ano 2026? Então, esse ano, 2026, o que eu tenho que fazer? Beleza, então o objetivo desse ano é esse. Como é que eu desdobro esse ano em trimestres, esse trimestre em meses, esses meses em semanas e essas semanas em dias, para isso chegar na operação? Porque é assim que eu sei por que o meu recepcionista está fazendo aquilo. Porque aquilo vai levar aquilo, que vai levar aquilo, e aí no final do ano eu tenho aquela conclusão. E não sou eu que sei, não sou só eu que sei. O recepcionista também sabe por que ele está fazendo aquilo. Você consegue, as coisas fazem sentido. É como se fosse um quebra-cabeça que você monta. Né? E aí, cada pecinha por dia, você coloca uma pecinha. Na hora que chegar no final do ano, você tem um quebra-cabeça montado daquele ano. E aí você começa do próximo. Né? Então, se você sente que o seu hotel depende demais de você todos os dias, uma das raízes mais prováveis desse problema é essa falta de cultura clara o suficiente para dar critério, direção, segurança para a equipe agir, para a equipe decidir, sem a sua presença. Então, se você quer construir isso com profundidade, se você quiser ajuda para implementar isso, o Owners, o programa, ele não é para todo mundo, tá? Se quiser, Bianca, colocar o link aí, ele realmente não é para todo mundo, tá? É para pessoas que têm pousadas e hotéis boutique, que tenham ali, no mínimo, 10 colaboradores que queiram sair dessa estrutura familiar para realmente profissionalizar a gestão, tá? E aí, se vocês quiserem ajuda, apliquem para o Owners, e depois a gente analisa essa aplicação, e se fizer sentido, a gente chama, conversa, e eu faço o diagnóstico de vocês, e a gente vê se faz sentido. Mas a mensagem que eu queria deixar para vocês, eu vou fazer um resumo da aula para vocês, enquanto... Vocês gostaram da aula? Gostaram? Eu vou fazer um resumo. Gostou, Andréia? Andréia, conversamos ontem, né, Andréia? Bom, agora que eu vi que você está aí. Oi? O resumo já está pronto. Ah, o resumo está pronto? Pode colocar também. Eu vou fazer o resumo aqui da aula. E enquanto eu faço esse resumo, eu queria que vocês escrevessem para mim aqui no chat o que vocês vão implementar, o que vocês vão sair daqui, o que vocês levam dessa aula de hoje. O que mudou? Que chavinha que virou para vocês? Que insight vocês tiveram? O que vocês precisam começar, precisam olhar, pensam diferente? O que eu falei que marcou vocês ou que fez vocês terem um ponto de vista diferente sobre a mesma situação? Enfim, escrevam aqui para mim o que vocês levam da aula de hoje e eu vou fazer o resumo, então, do que a gente viu hoje. Então, hoje, a gente viu que, muitas vezes, o erro silencioso que faz o seu hotel depender de você todos os dias não está necessariamente na falta de capacidade da sua equipe. Está na falta de uma cultura clara e bem definida. Uma cultura que te dê, para você e para a equipe, direção, critério, referência, segurança para que as pessoas ajam sem depender da sua presença o tempo todo. A gente viu também que você não consegue criar checklist e padrão para absolutamente tudo. Não dá para padronizar, quase um trava-língua. Não dá para padronizar cada microdecisão da operação. Então, o que sustenta o comportamento, as decisões, a forma de agir da equipe no dia a dia é a cultura. E quando essa cultura não está clara, a equipe ela pede a segurança para agir. O dono ele acaba virando o ponto de passagem para tudo e o hotel não consegue crescer com autonomia de verdade, né? Sem te engolir aí no caminho. E quando a cultura está clara, por outro lado, o que acontece é a equipe ganha autonomia com alinhamento, o padrão fica mais consistente, o dono ganha clareza de direção e a gestão começa, de fato, a ficar mais leve. Porque, no final, a cultura ela não é luxo.
Dar clareza para as pessoas, mais uma vez, é um ato de cuidado e de respeito. Falar para elas, deixar claro para elas o que você espera delas, sobre o que elas podem esperar de você, sobre como o hotel deve ser vivido, é um ato de cuidado e de respeito. Muito valorizado, inclusive, pelos colaboradores. Gera muito engajamento. Então é isso. Se essa aula te mostrou que o seu hotel ainda depende demais da sua presença no dia a dia e que uma das raízes disso pode estar na falta de uma cultura clara e bem definida, eu vou te dizer sinceramente, tem solução, não é uma solução superficial, não é algo que você vá resolver de uma forma improvisada. E eu vou falar que pouca gente no mercado, eu não conheço ninguém, se alguém conhecer, escreve aqui para mim, porque eu não conheço ninguém no mercado que tenha um método que vá te ajudar a estruturar a sua cultura. A criar uma cultura que seja coerente com o seu hotel, como a gente faz dentro da My Hotels. Não conheço mesmo. Tem gente que vai te explicar, pode até, né, você pode encontrar o que é a cultura e tal, agora que vai te ajudar a estruturar uma cultura que faça sentido dentro do seu hotel, que seja coerente com você, eu não conheço ninguém. Então, é das partes que eu mais valorizo e que acho que gera maior transformação dentro de todo mundo que está comigo. Então, se você realmente sentiu que isso é um gap seu, que isso é uma necessidade sua e você quer ajuda, aplica para o Owners, que pode ser uma oportunidade de virar a chave por aí. Deixa eu ler o que vocês escreveram. Ah, a Lud está aí! Saiu já, mas ela deixou um comentário. Ai, ela saiu! Ai, que pena, Lud. Ai, ela escreveu, só reforçou o que eu já tenho pensado depois de entrar no Owners. Estou saindo agora. Muito bom. A Lud, ela entrou no Owners e ela reestruturou, ela está na fase dessa da cultura, a gente está quase finalizando a cultura dela, ela já entrou tem uns 20 dias, e a gente está quase finalizando para ela formalizar e passar para a equipe, que é o próximo passo dela, né? Formalizar para a equipe e começar a traduzir tudo dentro do hotel. Ela tem um hotel, é muito legal, ela tem um hotel com 86 UHs, ela entrou para o Owners com essa busca de mais leveza na gestão. Ela tem 4 filhos, é muito legal a história dela, e ela já gerou muita transformação, assim, ela está criando uma revolução dentro do hotel dela, no bom sentido. Então, foi muito legal de ver, de acompanhar e de poder participar desse processo da Lud, foi bem bacana. Patrícia escreveu, eu estou no estágio anterior, tenho um espaço de charme que alugo por temporada, mas pensando em expandir. A aula foi muito importante para me orientar num crescimento planejado e com propósito. Muita gratidão. É isso aí, Patrícia, não cresça sem estruturar o negócio, porque depois acaba ficando pesado demais. Muito bom. A Karine esclareceu algumas coisas, mas sinto que preciso ir mais a fundo. Fazemos isso aqui na nossa pousada, mas precisamos mais resultados com os colaboradores. Boa. Tem que estar muito claro tudo aquilo. Isso é uma coisa também muito bacana de você ter trazido, Karen, que é tudo aquilo que não está muito claro para vocês, para o colaborador, muito menos. Quando eu pergunto para vocês, qual a sua cultura? Quais são os seus valores? E aqui não é só sobre... É como que isso se traduz mesmo na prática. Quando eu pergunto e você não sabe muito bem como responder, é porque não está claro para você. E se não está claro para você, muito menos para os colaboradores. Então, é isso, esse preciso ir mais a fundo, é exatamente isso. Muito bom. Angélica, hoje eu conversei justamente esse ponto com a minha sócia e me deu clareza, reforçou que esse é o caminho. A segurança que isso passa para a equipe é importantíssimo. Gera conhecimento vivido da cultura e principalmente sustentabilidade para o hotel. Total. E a sustentabilidade para o hotel e para a sua vida. Não é só para o hotel. É para você conseguir sustentar o hotel a longo prazo. Porque, para quem está no começo da jornada, já vou te dar a voz, Karine.
Para quem está no começo da jornada, às vezes parece um pouco superficial, né? Parece um pouco tipo, é razoável. Quem está aí há 2, 3, 4, 5 anos ainda acha razoável não ter cultura definida. Espera mais 5. Daqui a 10 anos, a equipe voltando e perguntando as mesmas coisas e você envolvido com os mesmos problemas e você fazendo um turnover da mesma forma. Chega uma hora que você cansa. Você cansa. É simples assim, cansa. E aí chega uma hora que você começa a se questionar. Será que não é melhor vender? Será que não é melhor eu alugar? Será que não é melhor entregar para uma administradora? Todo mundo que está dentro do owner, sem exceção, em algum momento da jornada, cogitou essa possibilidade. Porque é cansativo. É cansativo. Chega uma hora que você cansa. E muito desse cansaço se traduz nessa falta de estrutura que vocês têm no negócio, de levar o negócio de uma forma muito familiar e pouco profissionalizada. Pode falar, Karim. Oi, agora sim? Estou ouvindo. Sim. Então, muito prazer, é a primeira vez que eu estou aqui, eu não conhecia nem você, nem o My Hotels, nem nada, né? Mas foi muito interessante tudo que você colocou. A questão realmente, eu acho que falta aqui para a gente eu e minha sócia, somos em duas, né? A gente sabe exatamente o que a gente quer, né? Com o hotel, e sabe por que ele foi criado, e sabe por que a gente é do interior de Santa Catarina. Legal. Mas como eu estou chegando agora, eu não sei o que é esse Owners, como é que você fala? É o Owners. Um programa, ele é um programa exclusivo para donos e donas de hotéis e pousadas boutique que estão buscando mais leveza e tranquilidade na gestão e na vida. Então, é um programa de acompanhamento, ele é anual, tá? Então, o Owners, ele não é um curso genérico, ele não é uma mentoria em grupo com soluções genéricas, ele não é uma consultoria que eu vou montar um plano de ação para você executar sozinho. Eu vou realmente mergulhar no seu negócio e estruturar um passo a passo e vou te acompanhar a cada passo durante um ano para você estruturar seu negócio. Entendi. Uhum. E aí eu só acesso o link ali que eu tenho as informações. Você acessa o link, aí você vai fazer a aplicação, então você vai responder algumas perguntas, e aí a gente vai analisar essa aplicação, e a gente estando convencida de que você se encaixa no perfil que o Owners atende e que a gente vai gerar resultado para você, a gente te chama para uma conversa, e aí nessa conversa eu te apresento detalhadamente como que funciona o Owners, quais são os entregáveis, qual a estratégia dele por trás, como que ele funciona no passo a passo, enfim, te mostro detalhe por detalhe de como que eu te levo a ter mais leveza a estrutura da gestão. Tá bom? Então, muito obrigada. Obrigada, Karine. Você gostou da aula? Sim, gostei, vou continuar participando, se é toda quarta, né? Toda quarta às 11. Vai ser um prazer. Desculpe, é seu nome completo? Como é que é? Maíra. Maíra? Tomé. Ok. Tomé. Tá? Obrigada, muito obrigada. Obrigada a você, Karine. A Patrícia falou muito obrigada, vou precisar sair. Sem dúvida, reforçar a cultura da pousada, traz clareza aos processos e leveza para a nossa gestão e, consequentemente, a equipe. É isso. Muito bom. Gente, eu adorei, foi bom. Muito bom ter vocês por aqui. Deixa eu abrir aqui. Então, alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa que queira... Tá me ouvindo? Oi? Eu queria saber como escreve o nome Owners. Escreve aí para mim, por favor. Escrevo. Escrevi no chat. Owners. A Bianca escreveu. Desculpa, para preencher um formulário. Oi? Desculpa, não entendi ali. Quem tem interesse, manda uma mensagem para preencher um formulário e saber se entra dentro dos critérios para poder fazer ou não treinamento. Isso. Quem tiver interesse, preenche esse link aqui, ó.
Cadê, Bianca? Bota lá para mim, por favor. Enviar novamente? Enviar de novo? Aí, ó. Tá vendo esse link aqui, Eli? Sim. Você clica nele e aí você vai abrir um formulário e aí você responde esse formulário e aí a gente achando que faz sentido para o seu contexto, a gente te chama, aí você vai agendar uma reunião comigo e aí eu te apresento o Owners detalhadamente e se você tiver interesse, entra no programa. Ótimo, mãe. Tá? É isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida que queira fazer? Não? Muito bom. Gente, foi um prazer enorme. Obrigada pela presença mais uma vez. E a gente se vê na próxima quarta, às 11 horas da manhã. Até lá. Beijo.